Eu sou o coronel Miguel Arcanjo Capriotti, nasci em Sorocaba, São Paulo, em 29 de setembro de 1942. Recebi o título de cidadão honorário de Curitiba. Eu já me considero um paranaense. Sou filho de Esteban Capriotti, industrial, já falecido, e de Maria José Capriotti. Sou casado com Marisa Helena Gaidos Capriotti, professora de línguas neolatinas, aposentada, professora atualmente, lecionou muitos anos no Colégio Estadual do Paraná. Tenho com ela 2 filhos, Maurício Capriotti, que é advogado, e hoje ele é comerciante. Ele tem 4 lojas de surfwear em shoppings de Curitiba. E uma filha, Letícia Maura Capriotti, casada com Alexandre Kavinsky, atualmente morando em San Diego, na Califórnia. O Maurício tem 2 filhos, que são os meus netos Pedro Cruz Capriotti, atualmente com 14 anos, que é vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu e campeão paranaense estudantil de judô. E a Carolina Cruz Capriotti, com 9 anos, campeã paranaense mirim de natação pelo Clube Curitibano. E com a Letícia, os netos Beatriz e o Bruno. O Bruno está com 3 anos e a Beatriz com 7, moram na Califórnia. Então esse é o meu núcleo familiar, é a minha família. Eu estudei no Colégio Bom Jesus, primário, ginásio, contabilidade e sociologia. E depois na Faculdade de Direito de Curitiba, onde me formei bacharel em Direito. Atualmente eu sou advogado inscrito na OAB, com o número 21.050, estou advogando, porque estou na reserva remunerada da Polícia Militar. Ingressei na Polícia Militar em 1960, 1º de maio de 1960, como cadete da Polícia Militar. E fiz toda a carreira após formado no Corpo de Bombeiros, onde eu ingressei em 8 de janeiro de 1962. Ali eu fiz a carreira segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel, e fui até o fim da carreira como comandante geral do Corpo de Bombeiros. Tive a felicidade nessa carreira como bombeiro de ter criado o serviço de salvamento, o grupamento de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros, e atuei como guarda-vidas nas praias paranaenses, com todas as dificuldades da época. Nós não tínhamos aquartelamento, nós vivíamos no empréstimo dos grupos escolares de Matinhos e de Guaratuba. Formei várias turmas de guarda-vidas como instrutor. Eu sou professor de Educação Física, formado pela Polícia Militar de São Paulo em 1966. Fiz os cursos de especialização em natação e especialização em esgrima. E trabalhei mais de 20 anos na Operação Praia, mesmo como tenente-coronel subcomandante do Corpo de Bombeiros. Eu exercia a função de comandante da Operação Praias como guarda-vidas. Tive a felicidade de efetuar inúmeros salvamentos no mar. Isso me orgulha muito, uma satisfação pessoal muito grande. Mas a maior satisfação que eu tenho como bombeiro foi de ter criado o SIAT, o Sistema Integrado de Atendimento em Emergência e Trauma, que já estamos com mais de 20 anos de atuação do SIAT. No ano passado eu fui homenageado pelo governo do estado com uma comenda pela criação do SIAT,
nós tivemos muita dificuldade para criar o CIAT. Inédito no Brasil, eu fiz um estágio nos Estados Unidos, fui convidado pelo programa Paranauaio, e lá eu estagiei com os bombeiros, né, especialmente nesse sistema de salvamento. Lá eu filmei a fabricação de ambulâncias e trouxe para cá. Trouxe comigo no avião um cardioversor, trouxe o que é o ovo de Colombo hoje em dia, né, que nós temos disseminado por todo o Brasil, essa maca vazada, que é para imobilização de vítimas, né? Trouxe um colar cervical também comigo de lá no avião, e desenvolvemos junto ao Cefet aqui, a cópia desses equipamentos que eu havia trazido de lá, né? E conseguimos junto à Assembleia Legislativa, o então deputado Aníbal Cury, que era o presidente da Assembleia, nos cedeu uma ambulância que era praticamente ociosa junto à Assembleia. Ele nos cedeu, essa foi a primeira ambulância do Corpo de Bombeiros que funcionou como, digamos assim, a primeira ambulância utilizada pelo CIAT. Nós utilizamos essa ambulância como piloto a partir do posto da Cidade Industrial de Curitiba. E ao lado da Cidade Industrial de Curitiba havia uma comunidade muito carente, digamos uma favela, não é? E todas as parturientes, as grávidas, se socorriam dessa ambulância. Então ela estava praticamente perdendo a finalidade. Foi então que o prefeito Jarmeler, da época, alocou para lá uma ambulância específica para atender as futuras mamães, né, as parturientes que se utilizavam da nossa ambulância. E aí, a partir daí, com a vinda dos Estados Unidos, eu trouxe a formação de recursos humanos de lá, traduzimos tudo aquilo, entramos em contato com a Universidade Federal do Paraná, do curso de Medicina, os cursos de enfermagem, de auxiliar de enfermagem e tal, e formamos o nosso pessoal aqui do Corpo de Bombeiros. E esse pessoal, certa vez, nós tivemos uma homenagem ao então ministro Alcini Guerra, que era o ministro da Saúde, e foi lá no Paraná Clube, na Avenida Kennedy. E essa homenagem era prestada pela AESIC, Associação dos Empresários da Cidade Industrial de Curitiba, que tinha como presidente o Dr. Martinho Fausti. E aí eu pedi ao Dr. Martinho que eu gostaria de fazer uma apresentação, uma demonstração ao ministro Alcini Guerra para que ele nos ajudasse na compra de ambulâncias, enfim, esse era o nosso objetivo. Estava tudo certo, nós estávamos aguardando a chegada do ministro, que viria em companhia do governador Álvaro Dias ao almoço, onde ele receberia essa comenda de cidadão AESIC. Uns 15 minutos antes da chegada do ministro, o doutor Martinho me deu a notícia não muito alvissareira. Disse: olha, coronel, nós não vamos poder fazer a sua demonstração porque o ministro foi chamado de volta a Brasília pelo presidente Collor. Então ele vai proferir as palavras de agradecimento, não vai almoçar com o pessoal, vai receber a comenda e volta imediatamente a Brasília. Poxa, mas que pena. Mas, quando eu avistei o automóvel do governador do estado, eu disse: bom, seja o que Deus quiser. Determinei ao meu pessoal do Corpo de Bombeiros que procedesse à demonstração. Tratava-se de um carro recolhido ao Departamento Estadual do Transporte Oficial, um carro desativado, não é? Simulamos uma batida num poste e com CO2 explodindo ali e tal. Nós simulamos que a batida foi grave e tal, e um dos bombeiros que se fazia passar por vítima, caindo do automóvel e tal. E aí o ministro se assustou, lógico, e o governador também, e próximo ali, o ministro era médico, né? Próximo à entrada, havia esse poste desse carro, bateu, simulou a batida. Aí eu expliquei para o ministro: olha,
falei para o governador, né, trata-se de uma demonstração, nós queremos mostrar o que nós temos em situação de salvamento, que eu vi lá nos Estados Unidos. Ah, tudo bem. Aí o ministro gostou muito, disse, olha, coronel, quarta-feira no meu gabinete em Brasília. Perfeitamente, ministro, estaremos lá. Expliquei para o governador que eu gostaria que houvesse o concurso do governo federal que nos ajudasse a fabricar as ambulâncias, enfim, para dentro dessa nova filosofia de salvamento, porque o Corpo de Bombeiros fazia o salvamento e não tinham de levar a vítima, não havia uma hierarquização de hospitais, era uma dificuldade muito grande. E não tínhamos o equipamento correto, ambulância, enfim, para o que é hoje o CIAT. E aí eu fui a Brasília e a secretária do ministro disse, olha, o senhor vai almoçar com o ministro. Eu falei, tudo bem. E durante o almoço o senhor pode explicar para ele, etc. Ele está aguardando o senhor. Então tá bom. Entrei e o almoço com o ministro foi um cachorro quente e um refrigerante para cada um. O trabalho do ministro era muito intenso realmente, o ministro Guerra, Alcini Guerra. E ali eu expliquei para ele, detalhei o que nós precisávamos e tal, disse, puxa vida, vou levar isso ao presidente Collor. É um projeto muito interessante para o Brasil. Eu digo, olha, nós já temos condições de disseminar isso para o Brasil inteiro. Nós já havíamos conversado com o pessoal de Brasília, os nossos co-irmãos do Corpo de Bombeiros de Brasília, que nós queríamos dar esse curso de formação de recursos humanos que havíamos trazido dos Estados Unidos para todos os bombeiros do Brasil. E Brasília seria a sede. Ele topou. E aí voltei a Curitiba. E o ministro pediu que eu aguardasse. Na outra semana já, o ministro disse, olha, coronel, o presidente Collor achou muito boa essa sua ideia e ele quer dar 50 ambulâncias, 2 ambulâncias para cada estado da federação. E o Corpo de Bombeiros vai ser o disseminador dessa ideia e tal, como o senhor já havia me colocado. Nós vamos chamar todos os comandantes de bombeiros do Brasil, né, para que eles mandem os seus representantes para ter um curso aqui e para nós acertarmos isso. Perfeitamente. E aí o presidente Collor nos convidou e aos demais comandantes para que descêssemos a rampa. Naquele tempo era uma honra descer a rampa com o presidente da República. Né? E descemos a rampa com o então presidente Collor e tal. E aí foi aberta a licitação para a aquisição das ambulâncias. Mas o diretor-geral do Ministério da Saúde era o irmão do PC Farias. O resto talvez eu nem precise contar. Né? Tivemos que, imediatamente, havia várias empresas, né? Nós fazíamos parte da comissão de licitação, o doutor Dário Birulini, que é um exponencial em termos de medicina de primeiros socorros no Brasil, né? Então, ele estava dando curso de ATLS, curso avançado de trauma e tal, em emergência e tal, para todo esse pessoal. E aí a ambulância que nós havíamos preconizado, era montada num chassi Volkswagen, etc., custaria em torno de R$30 mil. E a ambulância que havia ganho a licitação era uma ambulância de uma fábrica do Rio de Janeiro, custando R$120 mil. Então, nós denunciamos isso imediatamente ao governador Álvaro Dias, o governador passou no telefone, falou com o ministro e tal, e acabou inviabilizando, porque seria um chuncho enorme, né, na compra dessas ambulâncias, no governo Collor, com o diretor-geral, irmão do PC Farias. Então, ficamos sem as ambulâncias. Né? Mas o governador do estado, sensibilizado com isso, o governador Álvaro, nos concedeu 2 ambulâncias. As ambulâncias foram montadas aqui mesmo, por uma empresa que existia aqui no Paraná mesmo. E montou as ambulâncias nos moldes da ambulância americana. Os projetos que trouxemos de lá, filmagem, enfim, montamos. E aí iniciamos o CIAT e tivemos essa maravilha que temos até hoje. Bom, em 91, assume o governo do estado
o governador Roberto Requião. Roberto Requião nos convidou para comandar a Polícia Militar. Eu que era comandante do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é uma unidade que pertence à Polícia Militar. São 3 grandes comandos na Polícia Militar. Comando de... Hoje em dia evoluiu, mas naquela época era comando do Corpo de Bombeiros, comando de policiamento do interior e comando de policiamento da capital. Nos sentimos muito honrados como primeiro bombeiro, primeiro comandante de bombeiros a comandar a Polícia Militar. E trabalhamos com o governador Requião, criamos o Projeto Povo, né, que também foi algo inédito. À época nós tínhamos o recém-lançado telefone celular, utilizávamos as viaturas a partir dos telefones celulares, então foi um sucesso também à época esse lançamento do Projeto Povo. Então trabalhei com muita honra com o governador Roberto Requião durante 4 anos de seu governo. Nós tivemos algumas passagens que eu julgo até interessante. Como bombeiro ainda, eu era comandante do Corpo de Bombeiros, e numa tarde, final de tarde, recebi um telefonema do comandante do Sindacta, da Aeronáutica, o Coronel Pomô, pedindo que nós o ajudássemos porque estava vindo uma flotilha de helicópteros de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e um dos helicópteros desapareceu do radar e etc. na região da Serra do Mar. Nós já conhecíamos a região, o nosso pessoal especializado do grupamento de busca e salvamento. Eu havia sido comandante do busca e grupamento, passei muitos anos lá e como conheço a região da Serra do Mar muito bem. E fomos comandando essa guarnição para lá. E tivemos a oportunidade de localizar o helicóptero acidentado, isso já de madrugada. Fizemos o resgate por terra, porque havia muita neblina e os helicópteros não podiam, os que voltaram, né, já estavam na altura de Canané, quando souberam disso voltaram, pousaram ao lado de Morretes, e não havia como fazer o salvamento através dos helicópteros. Fizemos esse salvamento ali, então, com muita dificuldade, chuva na Serra do Mar, etc, etc. E com isso eu recebi uma comenda da Aeronáutica, a medalha Santos Dumont. Então, isso também é algo que me honrou muito, né? Recebi o título de amigo do Exército, recebi a medalha, o pacificador também do Exército Brasileiro, pelos serviços prestados. Demos um curso, ainda quando eu era major, em Brasília, de prevenção e combate a incêndios florestais. Parte teórica e parte prática para oficiais do Corpo de Bombeiros de Brasília, lá em Brasília. Também fomos homenageados pelo pessoal de Brasília. E disseminamos a ideia do CIAT através de palestras e etc. pelo Brasil inteiro, né? Ceará, enfim, pelo Brasil todo, né? E disseminamos a ideia. Então o Paraná foi pioneiro, né, na disseminação do CIAT. Ele chama-se Resgate em São Paulo, tem outro nome em outros estados, mas a filosofia de trabalho é exatamente aquela que nós trouxemos pioneiramente para cá. Eu sou rotariano com muito orgulho, né? Há quase 30 anos eu estou no Rotary Clube de Curitiba, Guabirotuba. Convidado que fui por um outro companheiro que era rotariano, o Coronel Vantuil Borges, que me antecedeu no comando da Polícia Militar, e pelo então governador do distrito, que era o professor Francisco Borsari Neto. E lá estamos ombreando com ele e com outros companheiros do Rotary em serviços em prol da nossa coletividade. Mas um dos meus orgulhos também foi trabalhar como
salva-vidas, né? Como já expliquei, né? Os inúmeros salvamentos dos quais nós participamos, e hoje nós só fazemos a travessia todo ano dos bombeiros veteranos, né? Puxamos alguns ex-comandantes que trabalharam conosco, Coronel Porcides, Coronel Vitec, Coronel Almir, enfim, esses oficiais que estão na reserva, todo ano participam conosco, e os praças, sargentos e soldados que foram bombeiros, que foram meus alunos nessa formação. Mas eu, como comandante-geral da Polícia Militar, no dia 13 de fevereiro de 92, o governador Requião ligou para mim e disse: Capriotti, você vai testar um helicóptero que nós pretendemos comprar para a corporação. Perfeitamente, governador. É um calor incrível. Nós estamos indo para Ponta do Poço, onde estamos concluindo lá um curso que estava sendo patrocinado pelo pessoal de Israel. Eu ia levar os diplomas para os formandos, etc. E íamos com a viatura do alto comando. Aí o governador disse: não, aproveita e vai com o helicóptero. Perfeitamente. Aí o helicóptero veio, pousou no pátio do QG da Polícia Militar, na Rua Marechal Floriano, e o ajudante de ordens que iria comigo não pôde ir, porque o piloto disse: olha, não dá para o ajudante de ordens ir, porque nós tiramos o banco de trás e colocamos células de combustível, porque nós vamos até a ponta do poço e não há como repor o combustível, lá não tem como, não tem o combustível específico para o helicóptero. Não, perfeitamente, então vamos decolar. Quando nós fomos decolar, o piloto se deu conta de que nós tínhamos a torre do Copom da Polícia Militar, do Centro de Comunicações, de Operações, bem próximo onde ele havia pousado o helicóptero. Daí ele me explicou a estratégia dele. Ele levou até um canto que havia lá no quartel, e de lá eu decolo em direção à Avenida Iguaçu. Eu: tá bom, tudo bem. E aí ele tentou decolar. Quando ele estava subindo, passando o telhado da Polícia Militar, ele se deparou, que era na Marechal Floriano, no cruzamento, que havia fios de alta tensão. E ele me explicou que ele gostaria de ir naquela altura lá, porque estava muito quente a reverberação, não tinha torque suficiente para o helicóptero fazer aquela decolagem ali. E se ele tentou dar um galão, como eles chamam, né, que seria um mergulho. E esse mergulho, se ele desse o mergulho, ia cair em cima dos fios de alta tensão. Aí seria o caos total. Quando ele se deu conta daquilo, ele girou o helicóptero. Girou, ele perdeu sustentação, o rotor de cauda bateu no telhado da Polícia Militar, arrancou a telha, aí ele virou e girou no próprio eixo e veio para baixo. Caiu, o piloto teve a presença de espírito de cortar o motor, ele caiu em cima de um automóvel, de uma Opala, que estava no pátio, que estava estacionado no pátio, e não explodiu, com todas aquelas células, tudo aquilo vazou gasolina pelo pátio todo, queimou o pátio ali e tal. Bom, eu senti aquele impacto na hora, desmaiei porque eu dei com o joelho no queixo, né? Com isso eu seccionei a língua, ela ficou pendurada, isso, muito sangue, né? E até que eu voltasse a mim e me dei conta de que eu estava com aquele gosto de sangue, e disse: olha, o pessoal que veio me colocou imediatamente na ambulância e disse: olha, eu devo ter estourado algum órgão interno porque eu estou com muito sangue. Mas o sangue, na realidade, era da língua, né? E inchou e tal, e quase ficou seccionado, pendurado ali. Aí fui imediatamente para o hospital da Polícia Militar, e fui atendido lá no hospital, e, enfim, quebrei a perna, quebrei o braço e tive uma lesão grave na coluna, né? Tive que fazer uma cirurgia na coluna. E essa lesão que eu sofri no joelho me incomoda até hoje. Eu já fiz várias cirurgias aqui,
estou com uma prótese total no joelho direito aqui, e vou ter que fazer nova cirurgia aqui com enxerto e tal. Então, graças a esse acidente com o helicóptero foi que me complicou a vida. Mas graças a Deus estamos vivos. Tá? Então são as passagens da vida da gente. Então, como bombeiro, tive explosão de caldeira, tive batida com viaturas do Corpo de Bombeiros mesmo, vários acidentes, mas o mais grave na realidade foi esse do helicóptero, né? Eu recebi uma comenda, acho que não me lembro se eu referi a isso, do governo do estado no ano passado, eu creio que sim, né? Já havia contado isso aqui. Eu recebi uma medalha em São Paulo também, a medalha Brigadeiro Tobias. Eu fiz o curso de Educação Física lá em São Paulo, não é? E depois nós recebemos aqui vários oficiais aqui que fizeram um curso conosco no Corpo de Bombeiros, os cursos de prevenção e combate a incêndios florestais, e eu era instrutor deles e tal, então eu acabei recebendo essa medalha Brigadeiro Tobias, né? Eu fiz o curso de criminologia também, fiz o curso de esgrima, eu já havia referido, né, especialização em esgrima no Guatupê. E disputamos o Troféu Brasil de Esgrima. O Paraná foi campeão e eu fui campeão brasileiro de esgrima na modalidade de sabre. Então, o meu forte sempre foi a natação, mas com esse pendor para esgrima. Aí fui campeão universitário, quando eu fazia direito, de esgrima aqui do Paraná. E aí recebemos a convocação da Confederação Brasileira de Desportos Universitários e fomos disputar em Belém do Pará. Também ganhamos lá os torneios de esgrima em nível universitário. Essa é a minha parte esportiva. Agora eu tenho nos netos, como eu disse, o Pedro, que é campeão de judô e de jiu-jitsu, e a Carolina, que é campeã de natação. Deixa eu me lembrar mais aqui. Bom, eu fui instrutor no Corpo de Bombeiros de vários cursos, né? Guarda-vidas, combate a incêndio, enfim, sempre fui instrutor, né? Professor lá no Corpo de Bombeiros. Em outros estados do Brasil. Eu fiz o curso superior de bombeiros no Rio de Janeiro. E fizemos uma viagem de estudos a vários países da Europa. E lá tivemos a oportunidade de fazer também cursos de especialização no Instituto do Fogo, em Zurique, e em Munique, em Hamburgo, e na França também. Na França, a parte voltada a salvamento. Isso me inspirou, na Alemanha, né, a criação do CIAT, porque nós não tínhamos nada aqui no Brasil. No Brasil, o que nós tínhamos era praticamente empírico, não é? Até a forma como nós transportávamos as vítimas e tal. Então isso nos inspirou. Nós fizemos a nossa como foi uma monografia de fim de curso voltada para que o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro assumisse o serviço de salvamento aquático, de guarda-vidas, salva-vidas no rio, porque era civil. E a partir daí, então nós temos um pouquinho do Paraná no serviço de salvamento lá do Rio de Janeiro, né? Graças à nossa monografia, insistência, etc., eles encamparam o serviço lá. O Corpo de Bombeiros é o dono do serviço de salvamento. E uma situação muito interessante, Belém do Pará. Nós tínhamos aqui no Paraná, associados propagandas, Arnaldo Dalmonte, que fazia essa propaganda
Canal 12 que nos ajudavam, cediam um helicóptero para o Corpo de Bombeiros, nós não tínhamos helicóptero naquele tempo. E o Arnaldo Dal Monte ganhou um prêmio, não é? Em nível de Brasil, relativo a essas propagandas que ele fazia, utilizando o guarda-vidas como mote. Né? Me lembro de um dos títulos que era assim: o que o guarda-vidas faz por você? Nada. E como nada? Não é? Então, era um guarda-vidazinho magrelo, assim, gaiato e tal, com a nadadeira que era quase maior que ele e tal, mas isso deu uma densidade muito grande para o Corpo de Bombeiros, uma situação muito interessante. E aí, como ele ganhou esse prêmio nacional, o pessoal de Belém do Pará disse: Arnaldo, vamos fazer isso aqui em Belém, na nossa agência e tal. Aí, só que Belém não tem salva-vida. Eles têm uma... Não tem. Bom, e qual é a solução? Não, vamos criar um serviço de salvamento, de guarda-vida lá. E aí foram nos procurar no Corpo de Bombeiros. E aí o comandante do Corpo de Bombeiros, à época, disse: não, perfeitamente, eu vou mandar. Nós podemos mandar para lá o Capriotti, né, que era capitão, o capitão Capriotti, e o capitão Cândido. Cândido Alves de Souza, nosso grande amigo, falecido agora no ano passado. Nos mandaram lá para Belém, para que nós criássemos o serviço de salvamento lá. Então nós ficamos 2 meses em Belém, e em 2 meses nós formamos os guarda-vidas em Belém do Pará, o primeiro núcleo de salva-vidas. Então hoje em dia eles têm um serviço maravilhoso lá de salvamento aquático, de guarda-vidas, etc. Então nós fomos os fundadores, os criadores. E com isso eu recebi a medalha Grão-Pará, entre outras tantas, né? Então, muita honra para nós também. Deixa eu me lembrar mais alguma coisa aqui. Nós estamos falando aqui, né, de memória, tudo isso aqui. Eu deveria ter... Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Eu acredito que eu já falei o suficiente sobre minha carreira, né? Sobre tudo que nos emulou a chegar até aqui. Como eu disse, hoje em dia eu sou advogado porque me aposentei muito cedo. Essa situação agora da Previdência, a gente está vendo que realmente eu tinha terminado a minha carreira como bombeiro com 48 anos. Aí, com o tempo de serviço contado, tudo, eu já podia ir embora. Daí o governador Requião nos convidou para comandar a Polícia Militar. E nós ficamos na Polícia Militar até os 51 anos. Perdão, 52 anos. Então me aposentei com 52 anos, convocado ainda, que eu podia ter me aposentado até antes. Então, não é por aí, né? A gente está em plena vitalidade intelectual e física, e não pode se aposentar tão cedo. Né? Me aposentei com todos os direitos que funcionário público tem. Né? Eu acho que isso não é certo, mas é o sistema, né? Então nós temos ainda alguma lenha para queimar aí, como advogado, talvez ajudando, como rotariano, e essa é a nossa vida.